Alívio, Gladstone e Tim. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso à terra da promissão. Do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos partos o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Caridade, oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim se estáis cansados. Meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Boa noite, caríssimos irmãos. Os trabalhos desta noite, o nosso encontro especial da semana, continuando as nossas reflexões sobre os personagens da Boa Nova. Hoje, nós vamos conversar sobre Levi, o filho de Alfeu, na verdade, um dos filhos de Alfeu. No Evangelho de Mateus, este filho de Alfeu é mencionado como Mateus. No Evangelho de Marcos e Lucas, como Levi. E Amélia Rodrigues, na obra Até o Fim dos Tempos, o denomina Mateus Levi. A época em que Jesus esteve encarnado na Terra, Roma era um grande império e dominava todo o povo de Israel. Para que esse império pudesse manter, toda e garantir toda uma infraestrutura para a elite da época, para que pudesse manter a riqueza e a forma de viver das pessoas na época, dos governantes, eles exigiam do povo uma exação, tributos, impostos, que eram cobrados e que naquela época já havia uma grande discussão em torno dessas cobranças, o porquê se cobrar tanto e o porquê exigir tanto do povo, às vezes muito menos favorecidos e com tantas dificuldades para sobreviver. Aquela época, apenas para que a gente, a título de conhecimento, haviam exações diretas, cobranças de impostos diretas de pessoas físicas, que se assemelha, por exemplo, ao nosso atual imposto de renda da pessoa física. Mas haviam também impostos indiretos, como assemelhados ao nosso imposto de circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Também eram tributados, dessa forma, diretamente, os proprietários de terras, como hoje se cobra o IPTU e o Imposto Territorial Rural, também à época havia cobrança dos proprietários de terras. Para que essas cobranças elas ocorressem, havia um grupo de pessoas, haviam algumas pessoas que eram escolhidas pelo Império Romano e que eram dispostas em todo aquele território do Império Romano para fazer esta coleta de impostos, para cobrar essas exações. E esses coletores de impostos, eles pertenciam a uma classe chamada retentores. Eram os denominados nossos conhecidos publicanos. Eles, de certo que possuíam, eles possuíam sim um certo poder político e econômico, eram pessoas que detinham conhecimento na área econômica, na área de finanças e que também tinham condições de escrever e tinham assim um contato com a língua
e tinham facilidade de comunicação e também facilidade na escrita. Mas apesar do conhecimento intelectual e dessa condição econômica que eles possuíam, eles sofriam muito, porque eram marginalizados, especialmente pelo povo judeu, que não aceitava a forma como eram feitas essas cobranças. Havia uma cobrança, era lícito, entre aspas, era permitido que eles fizessem as cobranças da exação e cobrasse um pouco a mais. E esse um pouco a mais, que não era devido ao Império Romano, eles ficavam para eles como pagamento. E Mateus Levi, como menciona Amélia Rodrigues, ele era um desses homens, ele era um publicano. Humberto de Campos tem um capítulo na obra Boa Nova, denominado Os Discípulos, em que Humberto de Campos apresenta Mateus, apresenta Levi, filho de Alfeu, como irmão de Tadeu e Tiago. E ele diz que Levi é filho de Alfeu e Cleófas, e que Cleófas é parenta de Maria de Nazaré, o que mostra aí um grau de parentesco muito próximo entre Mateus e Jesus. E ele menciona, Humberto de Campos, na obra, neste capítulo, que tanto Levi quanto os seus irmãos eram chamados os irmãos do Senhor. Pelo parentesco, eles se denominavam como irmãos, ainda que primos fossem. E Humberto de Campos diz: à vista de suas profundas afinidades afetivas. Então, Levi, amava Jesus, já o conhecia e amava Jesus. É importante rememorar que os fariseus, eles se consideravam guardiãs da pureza e da santidade. E por isso eles tinham muita dificuldade de compreender as mensagens de Jesus. Quando Jesus se acercava das classes menos favorecidas, quando ele se comunicava e amparava as prostitutas, quando ele se sentava com os publicanos, quando ele socorria as pessoas adoentadas e marginalizadas. Porque eles definiam com muita clareza que haviam dois grupos distintos entre o povo, os justos e os pecadores. E na concepção deles, o grupo de pecadores, eles não tinham salvação. Eles eram pecadores e assim permaneceriam. E Jesus veio trazer uma mensagem diferente, a mensagem do amor. Veio nos falar que todos nós temos a possibilidade, todos nós devemos investir na nossa melhoria íntima para que nós possamos estar renovados, para que nós possamos ser homens novos, homens que estão dispostos a compartilhar com Deus. Mas essa visão inicial dos fariseus impedia muito que eles fizessem uma avaliação tal qual Jesus veio nos ensinar. E Amélia Rodrigues, na mesma obra Até o Fim dos Tempos, ela narra que Jesus, no início do seu ministério, ele se recolheu no deserto. E é muito significativo quando o Evangelho nos fala dessa ida de Jesus ao deserto, porque o deserto, ele
representa um lugar, embora árido, seco, cheio de calor, mas um lugar silencioso, em que poucas pessoas circulam e que lhe dá a oportunidade de fazer, de silenciar, de fazer avaliações muito íntimas e de se preparar para uma grande mudança, para um grande projeto, como era o projeto de Jesus, que foi o maior projeto, né, que a humanidade já presenciou. E ele assim o fez. Se recolheu ao deserto e, após esse momento em que ele esteve recolhido no deserto, ele saiu e chamou os seus 12 discípulos, fez a escolha dos 12, né? E nessa escolha dos 12, ele fez a escolha e o chamado a Mateus Levi, né? Levi, ele possuía um considerável patrimônio material, também um considerável patrimônio intelectual. Mas algo lhe faltava, ele se sentia solitário, ele se sentia triste, a forma como ele era, né, tratado naquela sociedade o deixava, né, abatido muitas vezes. Quando ele frequentava, as vezes em que ele frequentava o templo, ele precisava ficar afastado, né? Ele se mantinha afastado até mesmo de seus familiares, para evitar algum tipo de dissabor para a sua família, tendo em vista a sua situação, a sua condição como um coletor de impostos. Mas ele também, como um judeu, ele também esperava a vinda do Messias. Ele estava aguardando a vinda, né, do Messias. E certa feita, Mateus, ele estava no seu trabalho e ele viu Jesus à porta da alfândega. Isso ocorreu numa manhã de sábado. E ele sentiu uma profunda emoção. Ele ficou profundamente comovido. Essa narrativa é de Amélia Rodrigues. E Levi, ele ficou muito mais impactado quando ele sentiu o relâmpago do olhar de Jesus. Quando ele viu aquele olhar, ele nunca mais deixou de seguir Jesus. Ele percebeu que ali havia, naquela porta, naquele momento, naquela manhã de sábado, tudo estava modificado na sua vida. Ele havia compreendido o que é efetivamente seguir a luz, seguir o caminho correto. E ele, de fato, nunca mais abandonou Jesus. E seguiu Jesus e o acompanhou. No dia seguinte, ele voltou à coletoria e no seu ambiente de trabalho, em determinado momento em que ele estava fazendo as suas anotações, ele ergueu a sua cabeça e viu novamente Jesus à sua frente. E aí, Jesus, nós vamos para o Evangelho, e aí Jesus virou para Mateus Levi e disse: Levi, filho de Alfeu, segue-me. Na tradução aqui da Bíblia do Peregrino, que eu trouxe essa tradução hoje para a gente, aqui para a nossa reflexão, ele diz: segue-me. Levi, Mateus, se levantou e o seguiu. Seguiu Jesus exultante, feliz,
renovado, renascido, amado. Ele realmente se sentiu amado. E para comemorar e para homenagear aquele homem especial, ele convidou Jesus para um banquete. O banquete foi em Cafarnaum, mesmo porque Mateus era coletor de impostos em Cafarnaum e morava em Cafarnaum. E ele recebeu Jesus na sua casa, como também muitos e muitos publicanos também participaram deste banquete. E Jesus foi vivamente recebido por Mateus. E quando ele o encontrou, disse: Mateus, és realmente muito feliz, porque hoje a felicidade adentra-se pelo teu lar. Quando Jesus disse isso a Levi, a Mateus Levi, ele disse porque percebeu que verdadeiramente dentro do coração daquele homem havia o desejo, o bom ânimo e o comprometimento com a sua renovação. O comprometimento com uma nova proposta de vida, uma proposta que iria trazer para ele a verdadeira alegria de viver. Neste banquete, nós vamos ver aqui alguns itens, alguns pontos muito interessantes. Porque nós temos aí o banquete em si, Jesus sentado num determinado banquete com muitas pessoas, e quando se senta, nós não nos sentamos num banquete com pessoas que nós não queremos bem, que nós não estamos compartilhando ideias. E Jesus estava ali sentado com todas aquelas pessoas a que ele amava, que ele queria bem, embora fossem todos, fossem figuras marginalizadas para a sociedade da época, Jesus os amava e compreendia que cada um deles ali estava ouvindo suas orientações, suas advertências sobre o reino dos céus, porque queriam uma vida nova. Então, este banquete revela um padrão de relação social. Revela que Jesus se relacionou socialmente com aquelas pessoas e estava mostrando para todos que havia aquela necessidade, que nós deveríamos manter aquele padrão de relação social com todas as pessoas, independentemente da classe social, da condição em que ela se encontrasse ou se fossem pessoas marginalizadas ou não. Isso é importante porque isso acontecia dentro da casa, né, de Levi, mas do lado de fora, à espreita e muito próximo àquela situação toda, tinham muitas pessoas bisbilhotando aquilo que estava ocorrendo, porque queriam saber do que Jesus ia tratar com aquele grupo de pessoas marginalizadas, porque não compreendiam o relacionamento que Jesus estava estreitando com aquelas pessoas que eles consideravam como pecadores e não como homens santos. Então, ali em torno, eles ficavam observando e ficavam tentando compreender o que significava aquilo. Porque sentar à mesa com os marginalizados, quando Jesus sentou à mesa com aquelas pessoas, ele mostrou que ele as acolhia, que ele as compreendia, que ele as amava. E aí, Jesus nos passa, né, nesse banquete, nesse relacionamento
com este grupo de pessoas que estavam neste banquete na casa de Levi, a mensagem de que ninguém, não há absolutamente ninguém que esteja à margem do amor de Deus. Não há ninguém que não mereça de Deus a misericórdia. Que não há absolutamente ninguém, independentemente do feito, da falta, do que tenha executado, do que tenha promovido, da dor que tenha causado, que não esteja sendo alcançado pela misericórdia de Deus. A mensagem de Jesus, naquele banquete, para aquele grupo de pessoas e para os que estavam bisbilhotando aquela situação toda, era essa. Era para mostrar isso. E este grupo de pessoas que estavam lá viraram-se, né, para os discípulos de Jesus, vendo que Jesus partilhava, que Jesus conversava, que Jesus estava muito à vontade com aquelas pessoas, perguntaram para ele: por que vosso, e aí o destaque para o vosso, porque vosso mestre come com coletores e pecadores? Perguntaram aos discípulos isso. Quando eles mencionam Jesus como vosso, eles dizem que aquele mestre, que aquele Senhor não era deles. E aí eles dizem, eles mantêm, eles estabelecem uma distância grande entre os fariseus e Jesus, quando eles indicam o vosso. Só que os discípulos não precisaram responder a este questionamento dos fariseus, porque Jesus os ouvia também. E aí Jesus vira para eles e responde: os sadios não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Então, os sadios não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Quem é que tem saúde? Quem eram os saudáveis e quem eram os doentes? O grupo que estava sentado no banquete sabia das suas doenças, das suas dificuldades. Estavam ali dispostos ao tratamento. Os que estavam fora e que se consideravam santos ou santificados, talvez não tivessem plena consciência de que também necessitavam de médicos, de um médico que era Jesus, um médico das almas. Ou eles não admitiam isso, preferiam se manter ali inertes com aquela ideia vaga, aquela ideia preconcebida e errônea de que eles eram sãos, de que eles estavam bem. E Jesus prossegue e diz: ide estudar, diz aos fariseus, ide estudar o que significa misericórdia, quero, e não sacrifícios. E aí ele fala assim: ide estudar o que significa misericórdia, quero, e não sacrifícios. Eu peço licença para trazer um destaque desta obra, que é um comentário sociopolítico e religioso do Evangelho de Mateus. Ele foi feito por um estudioso, um professor norte-americano, Warren Carter. E ele, sobre essa parte do ide aprendei, ele diz o seguinte: Jesus indica que os líderes religiosos opostos às suas nações carecem de misericórdia.
sua visão de comunidades diferenciadas, não inclusivas, e sua recusa a reconhecer que o ato de Jesus de comer com os marginais manifesta o reinado salvífico de Deus. Indicam que eles não compreendem que a vontade de Deus se centraliza na misericórdia e amor estável de Deus. Eles devem aprender uma fidelidade que instaura o amor indiscriminado e ilimitado de Deus. Deus não discrimina ninguém, Deus ama. Destrói toda barreira de gênero, status, classe, religiosa, política e socioeconômica. Quando ele fala em misericórdia, não é piedade ou condescendência, não é uma palavra solta, mas fazer a justiça de Deus, que desafia as práticas e estruturas excludentes do status quo imperial e busca estabelecer uma comunidade vivificadora de recursos compartilhados e relacionamentos estáveis. Relacionamentos em que as pessoas se respeitam. Relacionamento em que há a compreensão ao diferente, a quem pensa diferente, o acolhimento. E Jesus chama os pecadores e perdoa os pecadores, né? Mateus, Levi, Mateus, Mateus ou só Levi, ele é mencionado por Amélia Rodrigues como aquele que anotou almas, aquele que fez registros importantíssimos para todos nós, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a muitos conhecimentos. Biblistas e historiadores, eles divergem quanto à data exata da confecção do Evangelho de Mateus. Porque na sua essência, nos seus primeiros escritos, que eram feitos em pergaminhos, esses pergaminhos, eles não são exatamente o texto que está hoje no Evangelho de Mateus. Mas há praticamente um grande grupo que crê que este evangelho que nós temos acesso hoje, ele foi escrito por volta do ano 70. Mas, obviamente, que ele tem como estrutura fundamental esses pergaminhos. Emmanuel, na obra Paulo Estevão, ele relata quando Paulo de Tarso recebe os pergaminhos de Ananias, recebe das mãos de Ananias os pergaminhos que tinham sido anotados, né? E eram parte do Evangelho de Mateus. E na casa do caminho, os pergaminhos que tinham na casa do caminho e que serviam para solidificar e para instruir, né, os discípulos e os apóstolos, os seguidores de Jesus, eram pergaminhos escritos, né, por Levi. Para nós, né, ficam mensagens belíssimas sobre a história, sobre este personagem da Boa Nova. Levi, Mateus ou Mateus Levi, somos nós. Somos nós que estamos nos banqueteando com Jesus, que convidamos Jesus para um grande banquete e que desfrutamos da sua companhia porque temos bom ânimo, porque queremos ser pessoas renovadas. Somos ainda almas em desalinho, com dificuldades, com muitas imperfeições, mas que estão dispostas a uma renovação verdadeira.
a mensagem fica para que nós possamos entender e nunca esquecer que não há uma alma sequer neste mundo que não esteja sob a tutela de Deus, que não esteja sob o amparo de Deus e que não receba dele a compaixão e o amor. Que todos nós, assim como Levi, que foi convidado a seguir Jesus, nós também somos convidados para esta grande tarefa, esta bela tarefa, que é a nossa renovação íntima, a nossa reformulação e o nosso compromisso de levar também a mensagem de Jesus a almas que estão em sofrimento. Para finalizar essa exposição, na obra Jesus no Lar, o espírito Neio Lúcio, ele conta várias histórias que se passam, muitas delas, muitas em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. E nós vamos encontrar em muitas oportunidades as palestras iniciais sendo feitas por Mateus. Mateus palestrando sobre Isaías, sobre o profeta Isaías, sobre muitas e muitas passagens do Antigo Testamento. E neste capítulo, que ele é denominado por Neio Lúcio como Em Oração, não é diferente. O Mateus, ele está fazendo uma leitura comovente de trechos do profeta Isaías. E todos ficam realmente muito emocionados, especialmente porque era próxima, era uma das reuniões em que Jesus se despedia dos seus discípulos, antes do seu Calvário. E depois que Mateus fez a leitura de uma das páginas de Isaías, o mestre Jesus, ele não fez comentário algum, mas ele suplicou aos céus fervorosamente e nos deixou a seguinte prece: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que acreditam, detentores de fantasioso poder, e supõe loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida, que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria,
que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão, diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. Não precisamos dizer que depois desta prece, todos estavam chorando de emoção e de gratidão por aquele momento, por aquela oportunidade. Gratidão que todos nós também ficamos. Gratidão por este dia, gratidão pela mensagem de vida deste personagem. E na próxima quinta-feira, dia 24 de setembro, a nossa amiga, nossa irmã Patrícia Barros, ela vai nos falar sobre Tiago Maior, mais um personagem da Boa Nova.